Zenon, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos voltar um pouco no tempo, através dos álbuns de figurinha da época, e mostrar um pouco para os corintianos, aqueles que não conhecem da sua origem, um pouquinho da sua história, até você ter chegado no Corinthians, ter passado pelo Corinthians. Então vai ser uma coisa bem bacana. Espero que você goste, que você curta essa homenagem e ver um pouquinho aqueles jogadores do passado por onde você jogou. O capitão vai colocar agora na tela. E vamos agora viajar no tempo com Esporte Coleções, com o nosso craque Zenon. Esses álbuns aqui são da década de 70, 75, 76, bem no início de carreira do craque Zenon. E antes não chamava Campeonato Brasileiro, era Copa Brasil. Lembra disso, Zenon? Copa Brasil? É isso aí. A minha primeira Copa Brasil que eu disputei foi pelo Avaí de Florianópolis, né? Isso em 1974, cara. 1974. Zenon, eu não era nem nascido, viu? Não era nem nascido ainda nessa época. Então você perdeu. Você perdeu muita. Você perdeu muitas jogadas fantásticas. Eu imagino. E aí em 75, 76? E acho que o Ricardo ficou mudo lá, hein? Agora tá bom. Você está escutando. Eu fiquei mudo, verdade. Então, e também em 77 e 78. E aí, capitão, você vai ver na capa aí do Campeonato Paulista, quem tá do lado do Sócrates com a camisa do Guarani? Zenon. Olha só. Olha o detalhe interessante dessa época. Um time como o Guarani, sendo equiparado como os grandes, junto você vê Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e Guarani por causa do Zenon. Então esse álbum aí fez uma alusão muito bonita pelo Zenon, porque era o craque, já se despontava já no Guarani, onde ele foi campeão brasileiro também. E aí é legal que esse álbum aqui destaca ele do lado do Dr. Sócrates. Depois eu vou perguntar para o Zenon sobre o Sócrates, que eu já sei um pouco da opinião dele. Mas vamos voltar agora na década de 70. Tá conseguindo ver bacana aí, Zenon? Tô conseguindo, tô aqui, Zenon, tô aqui no lado direito aqui, ó, da tela. Isso, aqui, Zenon ainda sem bigode. 1976, aí, ó. Baita do time do Guarani, hein, que deu trabalho para muita gente, meu camarada. Nesse ano aí a gente olha contra o Corinthians, não lembro de ter perdido o jogo pro Corinthians em 76, cara. Não, né? Eu imagino. Não lembro. Olha só quem tá aí, ó. Brecha. Falava muito do Flecha, né? Me fala um pouco desse Flecha. Era bom mesmo? O Flecha era jogador de seleção brasileira, né, cara? Jogador de seleção brasileira. Quando ele chegou no Guarani, ele já tinha participado de seleção brasileira. Então, aí o que eu tô vendo, eu acho que é o Campos, Brecha, Ziza, né? Isso. Flamarion no meio campo. Flamarion era eu e Flamarion. Amaral na zaga, Amaral. Né? Então, era um time embaçado, hein? Time embaçado, tanto é que esse time foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista de 76. Olha só. Que diferença, né? Que bacana, né? Realmente só craque. E aí eu vou trazer outra tela aqui para você. Mudou um pouquinho do time. Nesse time aqui já tinha o Renato. E eu vi que ele foi um grande companheiro seu, né, Zenon, no Guarani? Um dos maiores número 8 que eu joguei na minha vida, cara. Ele está, na minha opinião, entre os 5 melhores 8 que eu joguei na minha vida e entre os 5 melhores do futebol brasileiro. Renato Pé Murcho. Ele mesmo. Craque de bola, Renato. Renato Pé Murcho, ele mesmo. E aí nesse time aí tinha o goleiro Neneca, né? O Neneca também com você passou todo o tempo que você estava no Guarani, o Neneca era o guardião ali, né? Na defesa. Isso. Ficamos 5 anos, né? Eu e ele, nós ficamos 5 anos no Guarani. Foi uma vida longa, né? Por um clube, né? Porque na época era isso, né, que acontecia, né? Você chegava num clube e você ficava esse tempo todo, né? Então você criava uma identidade com o clube, né? Você criava. Por isso que até hoje, os times de 70, né? Da década de 70, de 80, eles são lembrados pelos torcedores. Se você perguntar para qualquer torcedor de Guarani, de Corinthians,
ou de outros clubes, os caras sabem a escalação dos times de 70 e de 80. Verdade. Porque eles fizeram história, né, Zenon? Foram times realmente importantes, que realmente marcaram na vida não só quem torcia para o Guarani na época, né, mas para quem realmente gostava do futebol brasileiro. Né? Então, realmente, você falou realmente uma coisa bem bacana sobre as escalações. E aí, um pouquinho, aí trazendo um pouco mais de Guarani, são duas telas agora, dois times, né? Do lado esquerdo, continua com o Renato ali, você tem o Miranda, você tem o Amaral, você tem o Manguinha, e do outro lado, já um time já com o Careca, né? E fala um pouquinho desses dois elencos. Esse time que está aqui do meu lado esquerdo, né? É o time de 77, se formando para ser o time de 78 que está do lado direito aí, né? Se formando para ser esse time do lado direito de 78. Como era jogar com o Careca? Careca nessa época ele já era bom de bola? Tava se criando, né? Tava se criando para o futebol, né? Com 17 anos de idade. Mas já estava causando estrago. Já estava causando estrago, cara. E ele só foi titular em 78 porque o centroavante, que era o falecido Adriano, era titular desse time aí de 78. E aí o Adriano acabou se machucando, e aí puxaram o Careca das categorias de base. E num dos jogos mais importantes da história do futebol campineiro, né? Que foi o derby campineiro, para vocês terem ideia. O Careca estreou em um derby e fez 2 gols. Vencemos a Ponte e ele fez 2 gols. A partir daí, ele se tornou titular do time. Aí cai nas graças da torcida, né, Zenon? Faz 2 gols no derby, né? Então, moleque. Aí não tem como sair do time, né? Não tem. É isso. O torcedor, ele quer ganhar o derby e não quer ganhar campeonato, para você ter ideia. É verdade, verdade. Então, aqui nós passamos aqui o Guarani. O Guarani realmente é um time muito forte e é bacana porque... E aí, último quadro do Guarani que eu estou trazendo aqui, com o Neneca, Mauro Amaral, Edson Cuca, Manguinha, Zenon, Miranda, Renato, Adriano, falecido, e o Ziza. Então, esse time é de 77. 77, aí, isso. Porque o Amaral ainda estava no Guarani, porque depois ele foi negociado com o Corinthians. Ele foi para o Corinthians. Né? Entendi. Eu não sei se... Não dá para ver aqui se Flamarion está aí. Flamarion. Não, estava no outro. Flamarion estava no outro. Então era o Manguinha, o cabeça de área. Manguinha era o cabeça de área. Então era eu, Manguinha e Renato. Aí, meio campo do... Ele aqui do seu lado, aqui, ó. Manguinha. Isso é 77, essa foto aí. Essa figurinha aí é de 77. Muito bom. Aí inclusive aqui, essa aqui que você está vendo carimbada aqui, que eu era carimbado, lógico, né? Isso, eu era trocado por 5 figurinhas, cara, na época. Entendeu? No bafinho não entrava, não, a minha foto. A minha foto não entrava no bafinho, não, cara. É isso mesmo, Zanão. Falou tudo. No bafo ninguém colocava o carimbo, não. Não, lógico que não. Pô, você podia ganhar uma panela, podia ganhar uma faca, podia ganhar um machado. Quando você tinha uma figurinha carimbada, lembra? Que se você completasse a página, você ganhava uma panela, ganhava uma baixela, ganhava um facão, um martelo, era isso. Então, muito bom, interessante demais. Olha que legal. Voltando ao tempo aqui, vendo as figurinhas carimbadas do Zenon. E aqui, para quem não viu o Zenon pequenininho naquelas fotos, estou trazendo aqui o Zenon, tudo que a gente mostrou no álbum, um pouquinho o Zenon mais agora, né, no zoom, né, essas figurinhas aqui do Zenon, né, então o Zenon sem bigode, com bigode, aí todo alegre aqui. Lembra de tudo isso, Zenon? Você tem esse acervo? Você tem eu lembro. Tenho. Isso essas é bom. Figurinhas, né? Não perdia, né? Eu tenho aqui uma coleção também de placar, né? Tenho uma coleção de álbuns, porque são recordações, né, que ficarão aí para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, para as próximas gerações, né? Isso. Então, você tem que ter porque são
é uma ótima recordação, ótima lembrança. Muito bom. E falando ainda de lembrança, uma passagem do Zenon também pelo Atlético Mineiro. Para quem não sabe, o Zenon foi bicampeão catarinense, certo, Zenon? Certo. Bicampeão mineiro também, né? Foi bicampeão aqui mineiro. E aí eu tô vendo aqui nessa foto aqui, o Nunes e Paulo Isidoro. O Nunes é o que jogou no Flamengo, né? Sim, o Nunes, grande Nunes, artilheiro fantástico, né? Essa aí de 76, foi em 76 isso aí, ele quebrou o recorde de maior número de gols, né, feito em um campeonato mineiro, o Nunes. Lógico, eu, Nelinho, Sérgio Araújo, tudo servindo ele para fazer gol, agora você imagina, né? Só podia ser artilheiro mesmo, né? Não tinha como. Fica muito fácil, né? Então, trazendo um pouquinho aqui. E aí, vamos trazer Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o Zenon jogou Campeonato Paulista pela Portuguesa. Aqui o Zenon, aqui na tela, aqui. Que tinha o goleiro Valdir Pérez, né? Era um time, um elenco bom esse da Portuguesa, não era, Zenon? Esse time foi fantástico, cara. Eu não lembro de ter perdido um clássico com a Portuguesa. Nós ganhamos de Corinthians, ganhamos de Palmeiras, ganhamos de Santos, ganhamos de todo mundo no Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, então, nem se fala. Causamos estragos pra caramba. Se fosse hoje, a Portuguesa estaria na Libertadores, porque chegou em terceiro lugar na contagem geral de pontos. Que bacana. E aí, no outro álbum aqui, tinha uma parte da Seleção Paulista. E a Seleção Paulista foi Ronaldo Giovanelli, Márcio Santos, com a camisa do Novo Horizontino, Dario Pereira, o lateral, o Nelsinho e o Zé Teodoro. No meio, César Sampaio, Dr. Sócrates. Ponta direita tinha o Raí, Neto, Zenon e Viola. Dava para ganhar seleção, hein? Ou não? Dá para ganhar a seleção. Essa eu não tenho, hein? Essa aí eu não tenho, não. Essa eu não tenho. Peguei, que bom, hein? E você vê o Neto no Guarani, você no Guarani com o Neto, o craque, né, Dr. Sócrates com a camisa do Santos junto com o César Sampaio. Mas como é que me diga uma coisa, como é que foi formada aí essa seleção aí? O que é? A seleção de todos os tempos? Da década de 70, 80 e 90? Como é que é? Essa seleção foi de 1989. Tinha uma parte do álbum, Zenon, que não tinha essas figurinhas. E aí eu montei na época a minha seleção. Ah, entendi. Pequenininho lá, eu tinha as minhas repetidas e tal. E aí você tinha esse quadro para você montar a sua seleção da época. E eu montei, na época, essa minha seleção. Que coincidentemente tem Zenon aqui, junto com o Viola ali na frente. Não podia deixar de estar, né, cara? Pois afinal, eu fui o grande 10 da década de 70 e de 80. Eu fui, exatamente, né? Logo, então, aqui em São Paulo. São Paulo, tá? Porque lá no Rio nós tínhamos o Zico, que era imbatível, né? O Zico era imbatível, gênio da bola, gênio da bola, né? Então, agora, para São Paulo, o Raí teve que entrar na ponta direita mesmo, porque senão não tinha lugar para ele não, cara. Não tinha. Eu era garotinho, eu tinha meus 8, 9 anos e na minha consciência ali de futebol eu montei essa minha seleção, que na época era a melhor que tinha, né? Pode cada um concordar ou não, mas aqui eu não podia deixar Sócrates, Zenon fora. César Sampaio para mim jogava muita bola, a Viola então tava voando, já tinha sido campeão paulista pelo Corinthians, né? Então aqui tá uma homenagem. Quando eu vi que eu tinha isso e que o Zenon tava aqui, eu falei, pô, não é coincidência, né? Tem que mostrar pro Fera que ele tava aqui já na seleção paulista, né? De 80. Que boa lembrança essa aí, viu, cara? Boa lembrança. Você sabe que em seleção paulista eu fui 2 vezes, né? Para disputar jogos contra a seleção brasileira, que estava se preparando para a Copa. E nós empatamos, nós não perdemos para a seleção brasileira que foi para a Copa, cara. Oi? Que ano que foi isso? 7-6 e 7-7. 7-6 e 7-7. E era eu e o Sócrates no meio campo. O Sócrates do Botafogo e eu do Guarani. Né? E o Amaral estava na seleção brasileira. O Amaral estava na seleção brasileira nessa época. Então eu lembro que o meio campo da seleção brasileira era eu, Ademir da Guia e Sócrates. Puxa. E a seleção brasileira era Falcão, Rivelino,
e Zico, eu acho que era isso. Eu acho que era isso a seleção brasileira. Ou seja, qualquer uma das duas ali tá bom, viu? Tanto é que deu empate nos 2 jogos. Deu empate nos 2 jogos. 2 jogos realizados no Morumbi. No Morumbi. Muito bom. E aí, falando de seleção brasileira, vamos fazer uma homenagem aqui pro craque, né? Aí é de arrepiar, né, cara? Isso aí, eu vou te falar, isso aí é privilégio de poucos, hein? E nesse jogo eu fui capitão da seleção brasileira, cara. Nesse jogo aí. A faixa ali, exatamente. Lá, Brasil e Inglaterra. Brian Robson, esse centroavante aí, que inclusive fez gol contra nós aí no Maracanã. Fez o gol contra nós. O Brian Robson. Me fala um pouquinho dessa época de seleção. Tô vendo aqui o Júnior, tô vendo... Leandro. Os dois maiores laterais da história do futebol brasileiro, lógico que aí eu coloco o Vladimir também, né, na lateral esquerda, porque foi um dos grandes laterais que eu vi jogar também, o Vladimir, né? E na ala direita, Leandro, para mim, foi o melhor disparado de toda a história do futebol brasileiro. E aí tem Renato, né? Renato Gaúcho, tá aí. Aí Dinamite. Tem Dinamite, o Assis, que foi campeão pelo Fluminense, então ele tinha que estar na seleção brasileira, né? O Assis, falecido Assis, né? Falecido. Exato. E o ponta esquerda era o Tato. O Tato também foi campeão brasileiro pelo Fluminense, então estava aí também. Nesse grupo da seleção tinha Branco, tinha o Jandir, Delei, que era tudo Fluminense. Artuzinho, o Edson Abobrão estava aí também, que era do Corinthians. O Vladimir também estava aí. O Oscar também estava aí, só que nesse jogo ele não jogou porque estava machucado. Aí jogou Moser e Ricardo Gomes. Exato, isso mesmo. Olha só que... E quem é esse goleiro bigodudo aqui? Esse eu não lembro. Esse é o Gilberto Costa. Não é Gilberto Costa. Acho que é Gilberto Costa, sim. Acho que é Gilberto Costa. Era do Vasco da Gama. Ele e o Pires ali, ó. O Pires está do lado do Gilberto Costa aí, ó. Isso. Os dois. Entendeu? Então, bela seleção, né? Uma seleção boa, eu te diria. Boa, né? É boa Seleção. Nós fizemos esse jogo contra a Inglaterra, depois jogamos contra a Argentina no Morumbi, empatamos 0-0, deu uma briga do caramba nesse jogo, que, pelo amor de Deus, o Renato arrumou uma encrenca que, nossa, mãe do céu, o Renato. Aí depois pegamos o Uruguai, lá em Curitiba, e vencemos o Uruguai por 1-0, gol de Artuzinho. Ô Zenon, eu vi uma das suas lives, eu acompanho você no Instagram, e eu queria trazer um assunto aqui, porque teve o Corinthians e São Paulo, quando jogou no Corinthians, você deitava e rolava em cima do São Paulo, né? E eu acho que por causa disso, né, como a gente já meio que comentou em outras lives, o senhor Teletan Santana pegou uma birra do senhor, né, e não quis levar o senhor para a Copa do Mundo. Olha, a birra que ele pegou comigo foi tempo de Palmeiras, que ele era treinador do Palmeiras. Então, o que aconteceu? Todos os jogos contra o Palmeiras, eu ia para a rede, cara, eu fazia gol. Na Libertadores, eu fui um dos protagonistas a eliminar o Palmeiras da Libertadores, porque eu fiz gol no Morumbi, quando metemos 4 no Palmeiras, lá no time dele, né? No time dele, lá no Morumbi, metemos 4, fora o baile, e aqui em Campinas, vencemos por 1-0, eu fiz o gol do Guarani, aqui também. E aí o cara criou essa birra comigo, cara. O cara criou essa raiva de mim, entendeu? E por isso que ele não me levou para a seleção brasileira, porque antes dele chegar na seleção brasileira, eu estava com aquela ali, ó, com a CBD, com o falecido Cláudio Coutinho. Eu estava na seleção. Disputei a Copa América pela seleção brasileira, e aí saiu o Coutinho, entra esse cara para ser o técnico da Copa de 82. Entendeu? Eu não vou dizer que eu tinha que ser titular daquele time de 82, que aquele time de 82 era simplesmente fantástico. Mas, no grupo da seleção, eu tinha que estar.
Eu tinha que estar. Eu tenho minha autocrítica, eu sou analista de futebol há 27 anos, então, pela performance que eu estava tendo, 79 e 81, 82, eu tinha que estar no grupo da seleção brasileira. Esse grupo, essa seleção de 82 foi a melhor de todos os tempos da seleção brasileira, ou teve alguma outra que você compara ou acha que é melhor a de 82? A de 70 era embaçada, hein? Rapaz do céu. A de 70 tinha 5 camisa 10 jogando, cara. A de 70, coisa. 5 camisa 10 no time. Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho. Olha bem. Então, mas é aquilo que eu sempre... Craque não pode ficar de fora. Craque, você jamais pode deixar ele de fora. Você tem que arrumar um lugar para ele. Ou ele mesmo se acha dentro de campo. Entendeu? O craque é assim. Craque, você não precisa dar instrução para ele. Porque ele sabe o que vai fazer dentro de campo. Entendeu? Então é isso. Sabe os espaços, naquela Copa de 70, a camisa, o Zagallo deu para os caras, ó, se virem vocês aí que são 5, 10, se virem, cada um acha o seu lugar aí. Ó. Não deu outra, né? Zenão, o pessoal tá bem ansioso aqui, querendo falar do Corinthians de agora. O que o Zenão acha, pessoal? Calma, tá fazendo uma homenagem aqui pro Zenão, nós já vamos... Deixa a enxadada pra depois, pô. Deixa calma que nós já vamos chegar lá. Calma aí, galera. Eu tô amolando aqui a foice. A gente fala de Corinthians. Ainda falando de seleção brasileira, hoje... Tem craque? Quem é o craque hoje da seleção brasileira? Alguém que você acha que pode falar assim, não, esse é um jogador de seleção, me representa na seleção. Tem algum craque hoje? Não. Eu não. Igual a mim, não. Não tem? Não, nem no futebol brasileiro tem. Igual a mim, não. Concordo. Agora, na seleção tem um craque, que é o Neymar. Neymar. Craque. Camisa 10, só que camisa 10 jogando lá na frente. Eu era um camisa 10 defensor. Eu era camisa 10 defensor. Segundo cabeça de área. Só que eu era um 4 em 1, cara. Eu defendia, armava, atacava e fazia gol. Quem faz isso? Faz. Me diga. Quem? Não tem. Há quantos anos não tem isso? Há quantos anos não tem isso? A pergunta me fale para eu saber, para eu entender, para eu saber quem é o cara. Você acha que vai ter alguém com a sua característica ainda no futebol brasileiro? Ou os esquemas hoje, os técnicos hoje mataram isso? Não tem. Não vai existir outro. Não vai, não tem como. Como não vai existir um outro Zico, um outro Sócrates? Não vai ter. Não adianta. Hoje, a metodologia de treino, de jogo, tática, esquema, eles sumiram com esses jogadores. A criatividade foi embora. Hoje é aquele negócio metódico ali, burocrático, né? Previsível. Vê como o Corinthians joga. Dentro de uma previsibilidade. O Corinthians. É isso mesmo. Buscando uma jogada aérea para ver se acontece um gol. Lamentável. Exato. Aí, falando de Corinthians, chegou a parte do Corinthians, que todos nós queríamos, né? E aí, vamos trazer aqui, ó, isso daqui, pessoal, para vocês que não sabem, isso daqui são figurinhas do chiclete ping-pong. Quem mascava chiclete naquela época? E você tinha o álbum do ping-pong da década de 80, e você tem Paulinho aqui, você tem o Ataliba, você tem o Acácio, você tem o Celso. E eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês o quarteto, né? Isso é um quarteto. Para você que é corintiano, que você ama o Corinthians, Zenon, Birubiru, Casagrande e Sócrates. Zenon, fala um pouquinho desses caras aí. Como era jogar com esses jogadores? Quarteto mágico, cara. Isso era quarteto mágico. Que fazia loucuras dentro de campo, que assombrava o adversário. O adversário, quando via nós quatro, os caras tremiam. Porque o Birubiru era um fantasminha camarada. Ninguém enxergava ele em campo, mas ele estava sempre no lugar certo e na hora certa. Birubiru.
cara era fantástico, cara. O cara era fantástico. E decidindo jogos, né? Principalmente em finais de campeonato, né? O Birubiru tinha um posicionamento inigualável. Inigualável. E Casagrande, um centroavante ambidestro. Sabia trabalhar com a perna esquerda, sabia trabalhar com a perna direita, sempre pronto para receber um lançamento meu ou um passe meu para ele guardar, né? O Sócrates nem se fala, o Sócrates, gênio da bola, pronto, já diz tudo, era o nosso gênio, né? Era o nosso gênio da bola. Então, meu amigo, era um quarteto mágico que deu liga e que os adversários ficavam de cabelos arrepiados quando viam a gente entrando em campo. O que representa o Sócrates para você? Um grande líder e um grande gênio, não só dentro das 4 linhas, como fora delas. Por que fora? Fala um pouquinho do Sócrates fora das 4 linhas, não, para a gente conhecer um pouquinho da característica dele. Bom, fora das 4 linhas, foi o nosso grande líder naquele projeto de democracia corintiana, cara. O cara ia para qualquer lugar discutir e não tinha quem ganhasse dele no questionamento. Não tinha. Porque o cara era muito inteligente, cara. Se ele está hoje aqui, se ele está vivo hoje, ele é candidato à presidência da República, cara. Ele seria, estou te falando, ele seria candidato à presidência da República e teria o meu apoio. Eu seria o cabo eleitoral dele. Muito bem, é isso aí. E falando um pouquinho ainda da democracia, teve um álbum de 1990 anos de Corinthians, que tem aqui o Sócrates, que tem o Casagrande, tem o Vladimir, tem a Taliba, e tem o técnico também, o Mário Travaglini, e também um outro álbum, que é o mais recente do Corinthians, que fala muito da democracia corintiana, para você que... Esse álbum saiu 1 ano e meio atrás, então eu acho que a maioria que está nos assistindo, se não tem, inclusive tem isso na Panini ainda, você pode adquirir o seu, tá? E aí tem aqui a Volta da Alegria, que fala da democracia, o bicampeonato paulista, né? E aí tem aí o Zenon nesses 2 álbuns, desses 2 pôsteres, e aqui até vou trazer um zoom aqui, ó, que essa figurinha do Zenon que você está vendo aqui, pessoal, diz assim: Zenon, um dos maiores cobradores de faltas da história do Corinthians. Concordo. Não, eu acho que eu fui um dos maiores do Brasil. Do Brasil, não só do Corinthians. Não só do Corinthians. Eu era um exímio cobrador de faltas. Eu decidi vários jogos que estavam complicados, eu ia lá numa batida de falta decidir o jogo. Tanto no Corinthians como em Guarani, né? Eu não tinha jeito, cara. De 2 faltas que saía ali na cabeça de área, uma eu fazia. É isso mesmo. E aí do seu lado aqui, tem um pôster aqui, a figurinha, né? São 2 figurinhas aqui, com um dos times campeões. Eu vou falar para vocês aqui, para quem não está enxergando, quem não está numa tela grande, time campeão de 82, que bateu o São Paulo, né? Tinha Solito no gol, a Taliba, Sócrates, Casagrande, Zenon e Birubiru. Agachados, Mauro, Daniel Gonzalez, Alfinete, Paulinho e Vladimir. Zenon, e essa final, esse jogo contra o São Paulo, fala um pouquinho pra gente como é que foi ser bicampeão. Bom, esse time é de 82, né? 82, isso, campeão, não bi. Campeão. Esse time foi de 82, ele tá aqui na minha frente aqui, ó, tô vendo ali, ó. Isso, aqui na minha frente, no meu banner que eu tenho aqui. Bom, não deu chance pro São Paulo, né, cara? 3-1 não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Nós ganhamos o jogo na quarta-feira de 1-0 e ganhamos no domingo de 3-1. Entendeu? E show de Birubiru, né? Show de Birubiru. Muito bom. E nessa época, galera, no Morumbi cabia 150 mil pessoas. Lotado. E mais corintiano saindo de tudo que era lado, né, Zenon? A torcida fazia a diferença, não fazia? Ah, muita gente agradece muito. Eu, particularmente, agradeço muito os torcedores corintianos, porque eles abraçaram também o nosso projeto da democracia corintiana. Porque se nós não tivéssemos o aval deles, a democracia não teria ido em frente, na minha opinião. Mas eles abraçaram a causa também. Então, meu amigo, foram, na época que tinha o quê? 25 milhões de corintianos, em 80, por aí? Exato. 20 a 25 milhões. Hoje tem 40 e poucos milhões, né? Hoje.
mas eles abraçaram a causa também nossa, e, cara, todos os jogos eles faziam o papel do 12º jogador. Todos os jogos. Eles fizeram o papel deles. Fizeram. Porque eles nos aplaudiam do início ao fim do jogo. Tinha, às vezes, que o gol demorava a sair, mas eles estavam lá aplaudindo a gente porque eles sabiam que a gente ia fazer o gol. Ou no primeiro minuto, ou no 90º minuto, para você ter ideia. Por isso que nós vencemos jogos aos 89 minutos do segundo tempo, aos 80 do segundo tempo, né? E os caras lá, aplaudindo a gente e incentivando a gente. Então, eles deixavam o adversário amedrontado. O adversário ficava amedrontado, cara. Até Flamengo ficava amedrontado contra a gente, pô, quando vinha jogar aqui em São Paulo. Que bacana, show de bola. O Zenon foi bicampeão catarinense, paulista e mineiro. Depois que o Zenon passou pelo Corinthians, como foi jogar contra o Corinthians na casa do Corinthians? Como era a sensação? Como era a torcida te recebia, Zenon? Cara, não era nada agradável, né? Não era nada agradável jogar contra o Timão, né? Uma porque eu não queria sair do Timão, né? Eu não queria sair. Eu não queria sair em 86 do Corinthians. Eu só saí do Corinthians porque contrataram lá uma comissão técnica lá, aqueles que usam aqueles tapa-olho de cavalo, e aí desmontaram aquele baita time de 85, cara, que estava procurando ainda um entrosamento, aquele time de 85. Se aquele time permanece para 86, tinha ganho tudo. Tinha ganho tudo. Mas colocaram lá uma comissão técnica que tinha tapa-olho, mandaram negociar nada mais, nada menos que 8 a 9 jogadores daquele time, que eram só jogadores de seleção brasileira e um de seleção uruguaia, que era o De Leon. Hugo De Leon. Então, eles mandaram embora. Mandaram negociar, melhor dizendo, né? Eles, a comissão técnica, mandou negociar. Juninho, De Leon, cara, eles cometeram um ato, cara, que me deixa indignado até hoje só de pensar. Só de pensar. Eles não deixaram o Vladimir se apresentar em 86. Olha bem o desrespeito que eles tiveram com o Vladimir, que é um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Fato. Verdade. Eles não deixaram o Vladimir entrar no Corinthians. Que loucura, né? Cara, esses caras tinham que ser espancados por o que fizeram. Entendeu? Tudo bem. Eu tinha só 5 anos de Corinthians, joguei só 300 e poucos jogos. O Vladimir jogou 800 jogos pelo Corinthians, cara. 304 jogos, você não jogou. Então. Só isso, né? Só, né? Só isso. Não, hoje o cara faz 50 jogos, ganha a placa. O cara faz 50 jogos, ganha a placa. Concordo. Né? 50 jogos o cara faz. Ganha a placa. Concordo. Né? Então é isso. É incrível. Cara, mas foi um negócio nojento o que fizeram com o Vladimir. Eu até hoje eu fico revoltado com aquela atitude tomada por aquela comissão técnica, cara, de não deixar o Vladimir se apresentar no retorno nosso para o Corinthians. Aí, então eu estava falando o que eles mandaram negociar, né? O Juninho De Leon, o Vladimir, que não deixaram nem entrar, o Dunga Artuzinho, quem mais? Teve mais uns 2. O Serginho Chulapa, olha bem, mandaram também embora. Eu ainda disputei um torneio de verão em 86, janeiro de 86. Aconteceu esse torneio na Vila Belmiro. Era Corinthians, Santos e o Grasshopper da Suíça. Olha. Fomos campeões. E eu fui escolhido um dos melhores jogadores do torneio. E mesmo assim, os caras, não, isso aí pode mandar que ele não faz parte dos nossos planos. Eu tive que ir. Aí fui pro Atlético Mineiro.
baita de um clube, fiquei muito feliz de ter participado do Atlético Mineiro, tanto é que eu fui bicampeão mineiro, pô, levantei taça lá no Mineirão. Não. E aí, só que tem mais um detalhe, aí teve um jogo contra o Corinthians no Pacaembu, lá vem nós. Isso. Cara, era desagradável demais, né? Desagradável entrar em campo, olhar aquela galera do Corinthians, puxa vida, dava uma dor no coração, cara. Dava uma dor no coração que você não imagina, cara. E a torcida, ela aplaudia ou ela pegava no seu pé? Me aplaudiu. No mínimo, né? No mínimo tinha que fazer. Gritou meu nome e tudo, cara. O mínimo tinha que fazer. Olha, fiquei arrepiado. Só que eu tinha que defender as cores do Atlético, né? Que era preto e branco também. E acabamos vencendo o Corinthians, cara. Vencendo o Corinthians por 2-1, e eu dando um tapa de luva de pelica no cara, né? Porque eu fui escolhido o melhor jogador em campo, para você ter ideia. Para a diretoria engolir, né? Ô, capitão... Para a comissão técnica engolir. Entendeu? Também a diretoria, porque a diretoria deu carta branca para esses caras. Exato. Deu carta branca para esses caras. 3 meses depois, eles foram mandados embora. E acabaram com o Corinthians, né? Ô, capitão, pegando esse gancho aí que o Zenon tá trazendo, só apimentar um pouquinho aqui nossa conversa, que está acabando aqui a nossa parte aqui do Esporte Coleções, mas não está muito diferente, né? O que hoje a diretoria faz com os ídolos do passado, né? O jogador que está lá, que vai embora, eles chutam do Corinthians e não querem, né, ver mais. Até vou trazer um exemplo aqui do Tupanzinho, né? Nós temos a live. Há 15 dias atrás nós fizemos uma live aqui com o Tupanzinho e nós acabamos abordando esse assunto sobre ídolos, né? Como ele, como você, pessoas que realmente vestiram a camisa do Corinthians de verdade, representaram, né? Sobre o que acontece com eles hoje. O Tupanzinho, para você ter noção, Zenon, teve aquela homenagem para o título brasileiro de 90, camisa, lançamento de camisa, preços absurdos, R$400 uma camisa, e o Tupanzinho, ele falou para nós aqui que ele não recebeu. Pessoal, desculpa pela voz, mas essa rouquidão aqui é do gol do Jô de sábado ainda, tá? Mas, voltando ao assunto, ele não recebeu uma camisa. Você acredita nisso, Zenon? É inadmissível um negócio desse, cara. É inadmissível. Outra coisa, Tupanzinho era para estar trabalhando no Corinthians, cara. Isso. Porque ele virou técnico de futebol, ele virou analista de futebol, de desempenho. Pô, era um cara que era para estar trabalhando aí, cara, pelo que ele fez pelo Corinthians. Só que os caras não dão a mínima chance, para o cara trabalhar, né, dentro do clube no qual ele prestou tantos serviços, sangrou pelo time. Bom, a gente sangrava pelo time, né? A gente sangrava. Tinha dia que você saía com a canela cheia de sangue, ou com corte aqui no rosto, que você tomava soco pra caramba, né? Na época, você tomava porrada pra caralho, mas mesmo assim estava lá brigando pelo time, né? Então, são atletas que mereciam ter uma chance, pô, de trabalhar lá. O próprio Birubiru, que é corintiano danado, pô, tinha que ter um espaço para trabalhar lá no Corinthians, cara. Concordo. Tinha que ter um espaço. O cara não vai lá, não, para ser sanguessuga, cara. O cara não vai lá para ser sanguessuga, não. O cara vai lá para trabalhar em favor do clube. Vai para somar, né, Zenon? Pessoas que têm entendimento, conhecem o clube, vestiram a camisa, conforme eu disse, representaram de verdade, vão lá para somar. Mas hoje, o que mais tem lá são pessoas que estão encostadas. Um cara como o Tupanzinho, como o Zenon, só iria agregar, só iriam somar mais, né? Zenon. O torcedor ia ficar feliz da vida, rapaz. O torcedor ia ficar feliz da vida de ver alguém da década lá de 80, de 90, trabalhando lá, entendeu? Trabalhando lá, ajudando o clube, né? Com certeza. E outra coisa, arrebanhando muito mais torcedores, cara. Com certeza. Muito mais torcedores. Era o mínimo. Entendeu? Mas, galera, esse descaso que existe, infelizmente, né, dentro do futebol. Hoje os caras preferem
o cara que... Eu não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra. O cara que estuda, que fez faculdade, que não sei o quê, que mexe no computador, que sabe não sei aonde entrar lá no computador e buscar algumas coisas. Tudo bem, é um baita profissional. Mas ao lado desse cara tinha que ter um ex-atleta de futebol. Concordo. Galera, para vocês terem uma noção, o Zenon, olha o que o Zenon falou alguns minutos aqui na live no canal do Capitão. Que ele fez apenas 304 jogos. Cara, o Zenon você ficou 6 anos no Corinthians, né, Zenon? 5 ou 6? 5 anos. O cara fez 304 jogos. O Vladimir fez 800 e pouco, né? E olha o que o Zenon falou, que hoje em dia o cara joga 50 jogos e recebe placa. E um cara que joga 304 jogos, cara, é complicado. Eu não entendo o critério. Não mandam uma camisa. Complicado. Uma camisa. Eu acho que eles teriam que mandar todo lançamento de camisa, uma camisa. Pelo menos para os craques que passaram por aí. Tá? Principalmente... quando lança uma camisa, vamos supor, a época que o Zenon jogou, como a gente falou agora do Tupanzinho, como o Ricardo comentou, eles ficam mostrando lances, mostrando gols. Como o Ricardo mesmo disse, ganha dinheiro em cima dessas imagens e os caras não recebem uma camisa. Mas já que você tocou nesse assunto, e eu vi que. Ricardo, desculpa. Tem uma mensagem aqui, desculpa, deixa eu até tirar uma mensagem muito importante aqui, tá? Que é até bom, vou até tirar essa tela aqui para não tampar o Zenon. Tem uma mensagem aqui do Dr. Herói Vicente, conselheiro do Corinthians, ó, me chamou a atenção. Apesar que o Birubiru é conselheiro da situação, excelente atleta, mas com política péssima. É complicado, a tal da política é um negócio muito complicado. Por isso que eu não me envolvo nisso, cara. Por isso que eu não me envolvo. Não me envolvo em política, Ricardo, entendeu? Ricardo, bato palma para quem conseguir lá o que deseja, bato palma e torço para que ele consiga fazer uma grande gestão. Torço. Beleza, também. Para quem que entre, que consiga fazer uma grande gestão. Certo, e para finalizar aqui, vamos trazer aqui, falando da democracia, né? Então você vê aqui no álbum aqui a faixa democracia corintiana, você vê Sócrates. Aí você vê aqui o Zenon aqui do lado do Casagrande. E para finalizar, Zenon, é o início da carreira do Zenon, quando ele foi do Avaí, né? Então aqui a gente vai terminar essa parte do quadro do Esporte Coleções, trazendo ali, aqui... ó, sabe o que você estava falando? Olha o que me mandaram ali, ó. Ali, ó. O Avaí te mandou... nova, o lançamento da camisa. Vamos aumentar aí, pronto. Olha lá. Vamos aumentar o Zenon. O lançamento da camisa que foi feito agora para esse Campeonato Brasileiro. O Avaí, pessoal, olha só. O Avaí mandou a camisa lançamento para o Zenon. O Guarani também, da mesma forma. O Guarani também me mandou. Me mandou a camisa nova também para mim. Só que eu prefiro aquela ali que foi campeã, né, cara? Eu prefiro aquela ali que foi campeã brasileira. Então, por isso que ela está ali. Então, mas eu recebi também do Guarani. Zenon, nós estamos finalizando essa primeira parte do quadro, que é com o Esporte Coleções. Espero que você tenha gostado de rever, né, esses álbuns de figurinha. Muito legal. Tinha muito até bacana. Mais, viu, Zenon? É que o tempo é escasso. Eu tinha mais álbuns, eu tive que deixar de lado e trazer esse resumo. Espero que você se sinta homenageado. Você é uma pessoa do futebol, uma pessoa querida, a gente gosta muito de você. Fez muito pela democracia corintiana, por nós corintianos que estamos aqui, tá? Então fica aqui o nosso agradecimento aqui e com carinho aqui, depois eu vou te mandar o link do YouTube aqui para você divulgar para a galera um pouquinho aqui da sua história através desses álbuns.